A paz do Senhor para a sua vida, que Deus lhe conceda graça para cada dia aprender a palavra de Deus e juntos sermos edificados e estarmos atentos e alerta. Tudo nos diz que o fim está muito próximo. Por que tanta corrupção? Cada dia é uma decepção que nós sofremos, notícias e mais notícias a respeito da situação do nosso Brasil ou até mesmo do nosso mundo. Mas falando do nosso Brasil, corrupção em todas as áreas, na área médica, profissional, política e até religiosa. Uma coisa atrás da outra. Mas por que essas coisas acontecem? Será que um dia isso vai melhorar? Será que tem remédio para essa situação tão agravante que agride a sociedade, que agride as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, religiões, todos estão sob este domínio, sobre essa situação, essa tristeza, talvez em alguns casos, não diretamente, mas indiretamente, nós padecemos com essa corrupção. Por que a corrupção existe? Vamos primeiro. A Bíblia nos diz que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. As pessoas estão na classe social de nível inferior, sempre criticam aqueles que estão em classe superior, que estão na política, nesse sentido, quero dizer, e sempre entende que aquela pessoa que está no poder, e muitos delas um dia foram pobres, e que elas se corromperam quando chegaram lá. Mas algumas pessoas, na verdade, elas não se corromperam depois que chegou lá. Elas, uma boa parte, já foram corrompidas. Só que suas transgressões eram de escala menor e nem tão perceptível ou visível aos olhos da sociedade, apenas aos olhos de seus parentes ou de algumas pessoas isoladamente, com aquela característica externa, aparente de uma pessoa trabalhadora, honesta, esforçada e que sacrificava-se pelo pão de cada dia e que promete um dia ajudar os necessitados quando chegar no poder. De repente a gente descobre que essa pessoa está roubando, como no nosso Brasil, já não sabemos mais quem é o político fiel e aquele que não é. As pessoas até entendem hoje que não existe mais político que faça as coisas sem a corrupção em seu coração. Então, algumas pessoas são infiéis naquilo que é pequeno, que não é perceptível, como eu disse, e simplesmente quando chega lá, ela coloca em prática aquilo que já existe em seu coração. Ela tem mais influências negativas, ela tem mais possibilidade de realizar seus sonhos, daquilo que ela deseja ter, possuir, ser rica. E a Bíblia diz que aquele que quer ser rico cai em várias contradições. A Bíblia também nos diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A maioria das corrupções, transgressões graves dos homens estão associadas ao dinheiro, que é ele que dá o poder, é ele que dá a fama, é ele que dá ao homem, entre aspas, autoridade sobre os pequenos. Como disse, uma boa parte deles já vão corrompidos, só que não perceptível porque em escala menor. Mas já colocamos lá as pessoas com seus corações cheios de maldades,
Uma sociedade corrompida, uma geração corrompida, exige governo sem corrupção. Isso não existirá. Talvez menos corrupções ou corrupção não tão aparente como agora explodiu no mundo, no Brasil inteiro, para todos os lados. A escala simplesmente ficou maior e alguns que não tinham coragem de colocar em prática a corrupção do seu coração estão se aventurando agora, até porque a penalidade no Brasil é quase zero para as pessoas que têm um poder aquisitivo superior. Então esse é um dos primeiros motivos o ser humano já vai para lá corrompido. Alguns têm boas intenções de ajudar, de serem fiéis. Não importa a sua religião. Em todas as religiões, não importa, existem pessoas sendo descobertas na prática da corrupção. Então já vai para lá com essa intenção de fazer, de adquirir. Outros vão para lá bem intencionado, mas é corrompido. Sim, existem esses que vão para lá e dizem: eu não vou me corromper, mas até ele ser cercado por um grupo maior, superior a ele, que lhe diretamente ou indiretamente lhe obriga também a ser corrupto. Até alguns são ameaçados de perder emprego ou de perder a própria vida se não se envolver no esquema ou no sistema corrompido do nosso Brasil. A Bíblia nos diz, amados, que o homem vai de mal a pior. Alguém poderia dizer: e se colocar lá um pastor, um padre, um papa? Não importa. Se ele fizer tudo direitinho, a essas alturas ele morre. É para fazer correto. Tem que tratar a sociedade de forma certa. Tem que ser honesto. Tem que ser uma pessoa justa. Mas como uma autoridade vai conseguir se sustentar em seu trono, na sua posição, com uma geração que lhe obriga à corrupção? Pessoas que dizem assim: eu não sou a favor que coloque um radar ou qualquer coisa que lhe traz multa no trânsito, por exemplo. Uma sociedade que diz que o Estado, o município está lhe roubando através desses mecanismos de multas. Exageros existem, talvez. Não sei, porque eu nunca recebi, nunca paguei dinheiro por multa, nunca tirei ponto da minha carteira, mas tudo bem. Mas essa mesma pessoa, quando transgride a lei, se tiver oportunidade de oferecer a um fiscal, a um guarda, a um policial, a um guarda de trânsito, um dinheiro para não lhe multar, ele faz. Isso que é isso? Corrupção começa do coração de quem oferece, e aí talvez é aceito pelo aquele que já está também corrompido pelo sistema. Alguém que vai lá e corrompe o outro. Uma geração que planeja melhorar e crescer de vida baseado na ilegalidade proposital. Quer colocar governantes lá em cima que não roube, sendo que boa parte desses que protestam são todos, boa parte deles são ladrões que, quando tem chance de roubar, também roubam. Como nós vamos ter um presidente, um governo, um prefeito, se é a sociedade mesmo que em pequenas escalas também rouba, se corrompe, faz tanta falcatrua, e aí querem gentes lá em cima no poder que não faça nada disso. Isso é hipocrisia social. Agora, mas por que mesmo o homem faz essas coisas? Por que a corrupção, ela não tem jeito, ela ou de maior escala ou menor escala, sempre ela vai existir? Porque o mal, a maldade está no coração do homem. A Bíblia nos diz que o homem é mau desde a sua meninice. O homem não se torna mal. Não, o homem não se torna mal. O homem pratica o mal que existe dentro dele. Aquele que escolhe ou ouve a palavra de Deus e é regenerado pelo Espírito Santo, esses lutam contra as obras da corrupção que existe também nele, mas ele pode ceder a isso ou não.
A Bíblia nos diz, Gálatas 5, a partir do 16, sede guiado pelo Espírito e assim não cumprirei os desejos da carne, as obras da carne, a corrupção que existe. O homem já nasce cheio de contaminação e por isso pratica a corrupção. Alguns em escalas menores, outros em escalas maiores, e aqueles que não praticam, uma boa parte deles não praticam por causa da penalidade, do medo, ou por causa de um pouco de moral que ainda existe dado pela família ou pelo grupo onde ele pertence. Mas gostaria de ter chances e oportunidade, ou como fazer certas coisas, não faz porque tem um pouco de senso, e aí vai ficar com vergonha de ser preso ou ser pego pela polícia. Mas, na essência, o mal ele vai se agravando porque ele existe dentro do homem. E o homem vai tendo oportunidade, vai sendo influenciado pelo outro. Quanto mais aumenta o número de corrupto, vai piorando uma situação, porque aqueles que não tinham desejo de fazer, muitos dão um estalo assim e passam a pensar em fazer aquilo que nunca tinha passado na sua mente, mas na realidade lá já existia a semente. Então, em outras palavras, o que os corruptos estão fazendo lá, que as pessoas estão fazendo, simplesmente praticando o mal que já existe dentro dele, a semente. Aí, dependendo da cultura, a sociedade fica mais acessível à maldade ser exposta diante dos seus olhos e dos demais. Qual é o remédio, então? É o homem se render a Cristo. É o homem se render a Deus. A Bíblia nos diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja santificado. Então nós precisamos ser trabalhado, moldado, para que o nosso caráter seja positivo e não negativo, porque todo homem por si mesmo tem a maldade dentro de si. Então está revelado para você por que existe a corrupção, porque o homem é mau de nascença. Porque o homem já vai para lá, já sendo corrupto. Porque o homem influencia o outro a piorar mais ainda o seu estado. Existem pessoas que é mais corrupta do que outras. Todos nós estamos fadados ao fracasso, à corrupção, se não tivermos o temor de Deus na nossa vida. É só Deus trabalhando na vida do homem que pode moldar o seu caráter, fazendo dele uma nova criatura. Aí sim, ele não vai ceder à corrupção que lhe tenta ou quer influenciar a sua vida. Mas cada dia a Bíblia nos diz que nós temos uma batalha dentro de nós. O homem interior. O mal contra o bem. O positivo contra o negativo. As trevas contra a luz. E você que está me assistindo agora, pensar que colocar alguém muito religioso na presidência vai mudar o nosso mundo, não muda. Porque se a sociedade não mudar a sua concepção, ele vai perder a vida em pouco tempo. Não vão deixar ele fazer as coisas corretas, porque a sociedade mesmo não vai deixar. Porque todos nós gostamos das coisas certas, desde que elas sejam favoráveis a nós. Quando alguém reclama de algum ato feio que outra pessoa pratica, geralmente aquilo que é prejudicial aos seus olhos para si. Mas se nessa prática trouxer benefício, o ser humano não reclama. Aí está a essência da corrupção. Quando eu me agrado do mal, desde que aquele mal me beneficie. Porque o mal nem sempre vem com a cara de prejuízos para mim, mesmo que no futuro seja um laço para a minha vida. Então o que nós precisamos mesmo é entender, esse mundo está no fim, estamos chegando nas últimas horas e tudo se cumpre aquilo que diz, que no final dos tempos aqueles que eram santos iam ficar mais santos, o ímpio ia ficar mais ímpio ainda. Mas nós podemos, mesmo que a nossa parte exterior, ela vem se deteriorar, contudo o nosso espírito pode se renovar na presença de Deus se atentarmos para a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo e envia para os seus amigos em nome de Jesus.